não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Geração Livre agradece essa oportunidade. Neste momento, a mocidade louvando a Deus, e logo após a mocidade, o círculo de oração se prepara também para louvar o nome do Senhor. Aleluia. E nós cantamos dando glória, louvores, adorando a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, glória. Deus seja louvado para sempre. Aleluia. O grupo de jovens cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A noite chegou, eu estou a clamar. O medo chegou, eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouço a tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a
manhã, minha promessa em tua vida. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. O grupo de jovens agradece a oportunidade. Palmas, louva o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Neste momento também estaremos ouvindo o círculo de oração, louvando ao Senhor. E logo após o círculo de oração, o grupo de varões também se prepara para adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. O círculo de oração cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Ação, irmãos. Aleluia. O inimigo tenta, mas cai, né? Vamos orar neste momento. Aleluia. Para que toda a influência negativa, né? São aparelhos que funcionam. De repente dá um branco, mas vamos orar. Aleluia. Querido Deus, amado e eterno Pai, é no poderoso nome do Senhor que pedimos que a bênção do Senhor esteja, meu Pai amado, sobre o grupo, Senhor, que estará louvando do círculo de oração. E que o inimigo, meu Deus amado, não tem poderio algum de atrapalhar, ó Pai amado, ou impedir, ó Pai, este louvor. E que o Senhor venha, meu Pai, receber diante de Ti, arrancando e quebrando, meu Deus, todo o laço do passarinheiro, quebrando e arrancando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai justo e santo, põe a Tua mão e abençoa. Assim oramos no nome de Jesus.
Amém e amém. Aleluia. Jesus é o teu amigo pra viver. Derrota não é de Deus, pois Ele só venceu, nunca perdeu. Levante sua mão, comece a louvar, chegou a hora. Enquanto eu vou cantar, Jesus vai te tocar, vai ser agora. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor, a vitória da tua vida, diga amém. E no nome de Jesus vai prosseguir, para o inferno luta e vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Deus entrega hoje a bênção pra você. É no nome de Jesus que você vai. De uma vez, você é projeto santo do Senhor, a vitória da tua vida, diga amém. Em nome de Jesus vai prosseguir, vence com poder. Sinta agora a unção de Deus fluir. Hoje tem vitória pra você. Hoje tem vitória pra você. Hoje tem vitória pra você. Deus, o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Neste momento, os varões estarão louvando o nome do Senhor. Os varões estarão louvando, e nosso irmão Paulo recolhendo as ofertas e os dízimos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus.
Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Rei Jesus, amém? A Bíblia diz em Salmo 116, versículo 12, o salmista Davi, ele diz assim, ó: que darei eu ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí o Espírito Santo pergunta para mim e para você: o que é que eu e você temos feito para o Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por nós? Então, nesta noite, você que recebeu algo da parte de Deus e está recebendo, se coloca em pé e vamos agradecer Ele com uma canção de louvor por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida, amém? Só de estarmos aqui já é vitória, né? Só de estarmos aqui nesta noite já é motivo de muita alegria. Então vamos agradecer a Ele. Senhor, nós queremos assim te agradecer nesta noite, meu Pai, pelos seus benefícios representados em nossas vidas, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que está fazendo, meu Pai, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar, me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Agradece o teu Criador nesta noite. Aleluia. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus, neste momento, Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença mais uma vez, ó Deus, a vida dos dizimistas, dos ofertantes dessa casa, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida. Venha, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um neste lugar, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, papai. Abençoa ricamente a vida de cada pessoa neste lugar, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu és, Senhor, maravilhoso, Deus. Quero pôr diante da Tua presença também, Senhor, a vida do pregador nessa noite. Que o Senhor venha estar usando a vida dele, Senhor. Nada venha sair do coração dele, Senhor, e sim dos céus, papai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Se lembra do tema de sexta, de domingo passado, que ia falar hoje? Obreiros, de cooperador a pastor. Então vamos abrir a nossa Bíblia num texto base nesta noite. 2 Timóteo capítulo 2 e verso 15. Tem muitos textos que eu vou dar para vocês marcam e estudam em casa, porque a hora é pequena e tem muita coisa, e eu vou tentar ser bem breve e vou tentar ser mais explícito possível para que possamos compreender como é a vida de um obreiro, de um chamado de Deus para a obra. Todos encontraram? 2 Timóteo capítulo 2 e verso 15. Vamos todos nós lermos este versículo, hein? Vamos lá. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da... Pode sentar dando glórias a esse Deus. Irmãos, quando se fala de obreiros, fala-se de homens, mulheres, que são chamados para o santo ministério. E sabemos que quando nós fomos convidados por Deus para sermos obreiro na casa do Senhor, sabemos que a nossa vida então já não é mais como a vida de um membro normal dentro da igreja, porque sobre nós paira uma grande responsabilidade. E esta responsabilidade que paira sobre aquele que tem o desejo, chamado de Deus, isto vem sobre nós como um peso, mas é um peso de glória. Mas dentro disso, né, eu quero nesta noite dizer, eu vou colocar o nome, né, não vou falar de obreiro por obreiro, vou colocar o nome no geral, obreiro. Obreiro eu vou trazer de cooperador a pastor. Tudo isso encaixa dentro de cooperador até o pastor. Pois bem, quando eu olho para a Bíblia que o obreiro deve apresentar diante de Deus, né? Olha, ele tem que apresentar, tem uma apresentação, e essa apresentação tem que ter qualidades, e a qualidade aqui encontrada quer dizer que maneje bem a palavra da... O que é a palavra da verdade? A palavra que você tem nas suas mãos, que é a Bíblia. Então todo obreiro, ele no início do começo da sua caminhada como ministério, ele vai começar sem ter muito conhecimento, mas por isso começa no primeiro degrau, cooperador. O que é um cooperador? É aquele que coopera para a obra de Deus. E este cooperador, ele começa então a trabalhar e a galgar. A partir de então, o cooperador, ele é um homem escolhido para começar a função ministerial. Mais interessante que nós aprendemos que cada um que é chamado, ele sabe que paira sobre ele uma grande responsabilidade. E a maior responsabilidade é: Deus está olhando aquilo que estamos fazendo. Deus olha para mim, para você, você que tem um desejo de ser um futuro obreiro na casa do Senhor. Então Deus olha por nós e vê as nossas atitudes para sermos abençoados por Ele. E Deus, quando Ele separa alguém, Ele separa aquele alguém para quê? Para que produza frutos na casa dEle. Então aqui vamos voltar uns capítulos atrás. 1 Timóteo capítulo 3, né?
nós vamos basear dentro daqui, deste capítulo, e vamos também para Tito, depois, mas tem alguns versículos que eu quero que você marque, porque eu não posso explanar a todos, mas eu vou tentar na medida do possível. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Paulo agora começa a ensinar a Timóteo como é que Timóteo deveria separar homens, mulheres para o ministério, e haveriam as qualificações para que isto pudesse acontecer e o ministério não fosse censurado por Deus. Então nós temos aqui algumas características de como Deus usou a Paulo, e dizendo, nós temos que ter essa característica. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus separando homens. Se vocês lembra de Atos capítulo 6, versículo 2, 3, 4, 5, que diz Pedro, olha, nós, irmãos, eu sei que o ministério é grande e nós não podemos ficar parados aqui, mas procure homens, 7 homens cheios do Espírito Santo, que tenham um testemunho, que tenha capacidade para fazer. Então nós constituiremos eles para esse grande negócio, e nós continuaremos no ministério da palavra e da oração. Então agora, olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 3 diz, esta palavra é fiel, quer dizer, ela é verdadeira, não é mentirosa, e não foi gerada de uma mente humana, mas sim do coração de Deus. E diz assim, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vamos aqui traduzir em miúdos. Se alguém deseja ser obreiro, excelente obra deseja. Por quê? Irmão, ser obreiro não é colocar aqui uma carteirinha, ou uma credencial, ou um crachá, e dizer, eu sou obreiro. Não, obreiro é chamado para trabalho. Tudo que se chama obreiro quer dizer trabalhador na obra de Deus. Então quando somos chamados, fomos chamados para mais um trabalho mais árduo dentro da casa do Senhor. E Deus, Ele olha bem para nós e começa a ver, olha, fulano destaca, e quem é que vai substituí-lo? Vai ser Deus. Mas vamos deixar um pouco mais à frente que vamos falar sobre isso. Pois bem, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem quer ser obreiro na casa do Senhor, excelente obra deseja. Agora, eu volto a afirmar, irmão, ser obreiro não é um título como honra ao mérito. Estender, dizer agora eu sou obreiro e eu sou por cima da carne seca. Nós somos servos. Então você que tem um desejo de ser obreiro, hoje eu quero trazer esse ensinamento para mim e para você, para que nós possamos servir a Deus como devemos obreiro. Olha o que diz o versículo 2: convém, pois, que o bispo ou o obreiro seja irrepreensível. O que quer dizer esta palavra? Quer dizer que esta pessoa não tem alguma coisa que possa lhe acusar. Tudo que olhar por ela, ver nela, vai encontrar uma pessoa que, pera lá, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, porque é uma pessoa irrepreensível. Não tem como repreender, porque quando alguém faz uma coisa errada, ele é repreensível, mas quando ele não faz, ele se torna irrepreensível. Então, a primeira característica é irrepreensível. A segunda característica significa marido de uma só mulher. Ele tem que estar apenas sobre um casamento e amém. Olha a terceira colocação: vigilante. Você sabe o que significa essa palavra vigilante? Vigilante vem da palavra vigia. Vigia, quando está num pórtico, ele está vigiando se vem soldados. Então ele é vigilante, ele está olhando, está observando, ele está vendo as coisas que estão acontecendo, porque ele é um vigilante, ele cuida de si e também da obra de Deus. Agora, mais uma qualidade significa sóbrio. Alguém sabe o que é uma palavra, uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria significa o quê? Quando alguém está bêbada,
nós chamamos, essa pessoa está bêbada, não é assim? E quando uma pessoa está sóbria, ela não está embriagada, ela está bem, né? Ela está na sua sã, né? Mentalidade. Então ela é uma pessoa sã, quer dizer, sóbria. É uma pessoa que vai fazer julgamentos sem, aleluia, interferências de nada, a não ser pela palavra. Continuamos aqui. Mais uma colocação que é chamado. O que ele é? Tem que ser o quê? Honesto. O que a palavra honesto já está dizendo tudo. Honesto quer dizer honestidade. Alguém que tem que ser honesto. Quer dizer uma pessoa simples, verdadeira, franca com o próximo. Honesta, né? Uma pessoa que não usa aquilo para denegrir ou para ganhar méritos, ganhar alguma coisa de alguém. A pessoa é honesta. Se eu tenho 10, pego 10 reais, 5 é meu, 5 é do Romuel. Se eu sou honesto, o Romuel não está sabendo, eu vou lá, ô Romuel, olha, mandar deu 10 reais para mim e para você, 5 cada um. Honestidade. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Isto é uma pessoa honesta. Vamos caminhar um pouquinho mais. Hospitaleiro, não precisa nem falar, né, irmão? O que é uma hospitalidade? Receber bem as pessoas, não ser, né, receber de qualquer maneira. Então olha bem que o obreiro, ele tem algumas características, né, que Deus olha para isso. E para concluir no versículo 2 diz assim: ele está apto para ensinar. Não lembremos lá atrás agora que o obreiro tem que manejar bem a palavra? Apto quer dizer, ele tem aptidão. O que é aptidão? Ele pode ajudar os outros, aleluia, a entender o que ele está lendo, a compreender. Apto quer dizer, eu estou preparado para esta função, eu estou preparado para exercer este cargo. Então, apto quer dizer, preparado para esta função. Agora o versículo 3 diz assim: não dado ao vinho. Quer dizer, a pessoa não deve manguaçar, né? O obreiro que manguaça, que bebe uns e outros, está fora da Bíblia. Não espancador. Quando vai olhar para um obreiro a ser separado, aquele obreiro tem que ser um bom pai. Ele não tem que estar batendo na mulher, ele não tem que estar batendo, espancando os filhos por qualquer coisa. Ele pode bater sim nos filhos, educando-os com amor, mas desde que ele entenda que a educação serve para quê? Para um aprendizado, não para uma revolta. Então quando for pegar o filho, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser o quê? Não espancador, não alguém que é violento, porque Deus não quer ninguém violento na sua obra. Olha bem mais ainda: não cobiçoso de torpe ganância. Aqui está um ponto que, para ser frisado, felizmente hoje vivemos num mundo que muitas pessoas se acham que a igreja é uma fonte de renda, é uma fonte de vida, e infelizmente não é isso. Por um exemplo, se esta caneta que eu estou na minha mão, eu comprei com o dinheiro da igreja, ou de um ponto de pregação que eu tenho, e eu estou dirigindo, essa caneta de quem é? O que vocês acham? Preste atenção. Eu comprei esta caneta com o dinheiro da igreja, do ponto de pregação. Automaticamente, de quem é esta caneta? Da igreja. Se aquele ponto de pregação fechar, o que é que deve ser feito? O que vocês acham? Eu pegar esta caneta, pastor, eu comprei esta caneta com o dinheiro da igreja, então estou entregando, porque não é minha, ela é da igreja, pertence à igreja. Só que a gente vê nos dias que a gente nota que, no geral, que muitas pessoas trabalham para Jesus, fazendo a obra de Jesus, olhando para si. E olha o que está dizendo aqui: a pessoa não pode ser cobiçoso, quer dizer, ser ganancioso. Por quê? Ele viu o dinheiro, já tem muita gente que desvia por causa do dinheiro. E o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então, se eu estou num ponto de pregação ou dirijo uma congregação, tudo que é comprado ali dentro não me pertence. Pertence à igreja de Cristo, pertence àquele que vai assumir no meu lugar. Então, eu não posso tomar isto como meu próprio. Por quê? Porque aí estarei pecando. Então eu estou sendo o quê? Ganancioso. E o ganancioso, ele quer aquilo para si.
Ele quer levar para si, por quê? Foi eu que comprei, foi eu que trabalhei, foi eu que fiz, enfim, é meu, errado. Não é não, porque as coisas é do Senhor. Então olha bem, não cobiçoso de torpe ganância, ainda ele retrata ganância, não cobiçoso e nem ter ganância. Porque, irmãos, infelizmente nos dias de hoje, no modo geral, o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto. Então a gente tem que tomar cuidado, que o obreiro, ele tem que tomar esses cuidados. Você já notou que uma pessoa está dirigindo uma igreja, um ponto de pregação, e de repente ela está lá trabalhando, e Deus começa a abençoar. Se ela não estiver firme em Cristo, ela vai dizer: ah, eu estou sendo abençoado, então eu vou pensar de outra maneira. E é onde muita gente vai se arrebentar diante de Deus. Irmão, é uma realidade. Eu não posso tomar esta caixa de som da igreja. Por exemplo, nós trocamos os bancos da igreja, os bancos da igreja estão lá em casa. Nós tiramos aqui o projetor antigo, lembra aquele projetorzinho que ia projetar na parede? Está guardadinho lá. Lembra da mesa que foi do primeiro? Está aqui. Lembra, por exemplo, aqui, deixa eu ver, o púlpito antigo está em casa guardado. Eu não vou dizer, vou vender tudo isso aqui, acabou, vou tirar isso aqui da minha casa, está me atrapalhando. É da igreja. Eu não posso fazer isso, a não ser que eu venha aqui e dizer: irmãos, olha o que está acontecendo assim, o que vocês acham? Não? Qual opção é a ser dado? Ok, então a igreja reúne, vendo-se então a caneta, e pega o dinheiro da caneta, e vou para a igreja e dizer: ó, aqui está o dinheiro que eu arrecadei lá. Então veja bem, não cobiçoso, continuando, mas moderado. Uma pessoa assim, pera lá, as coisas não funcionam bem assim, não, vamos devagar, né? Ter um moderamento, né? Ser moderado, não contencioso. Que palavra é essa, contencioso? Alguém sabe o que é contencioso? O que é uma palavra contencioso? Alguém sabe? Oi? Contendeiro, encrenqueiro, briguento. O obreiro não pode ter essa qualidade. O obreiro da casa do Senhor, ele tem que ser íntegro. Se ele vai escolher uma pessoa que está brigando, que é um contendeiro, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Olha que vai na frente, não dizer alguma coisa sobre isso, né? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, né? Em obrigação. Sujeição quer dizer em obediência, em respeito, em amor, né? Com toda a modéstia, ser simples, né? Não ser, né, com os filhos truculento com os filhos, mas com modéstia, com amor, com respeito. Olha bem, olha o verso 5 que diz agora: mas se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Você terá cuidado? Está dizendo aqui, não terá cuidado, para que não caia o que? Na tentação, na boca do diabo. Por exemplo, como é que vai cair na boca do diabo? Alguém vai dizer: quando você é um membro, servo de Deus, você já tem aquelas responsabilidades de servir a Deus e obedecer a Deus. Quando você está na escala de obreiro, a responsabilidade tua aumenta, porque todos os olhos começam a olhar para você. Tudo você agora, você não pode, sabe, tem que saber falar, tem que saber expressar as palavras, tem que saber ensinar. E uma coisa muito importante, temos que aprender a vigiar. Por quê? Se eu não vigiar, eu posso matar um crente, ou um futuro crente. E se eu matar esse futuro crente, sabe o que vai me acontecer? Deus vai cobrar da minha mão sangue desta alma. E olha, não é uma alma só, porque a matemática de Deus não é igual a nossa, 1 mais 1, 2. Matemática de Deus, eu sempre citei, é 1 mais 1, 100, 1 mais 1, 1000, 1 mais 1, 100 mil, e assim por diante. Então a matemática de Deus é totalmente diferente. Nós não seremos cobrados somente por aquela alma específica, sim aquela, e as demais que aquela poderiam ganhar para Jesus. Então o obreiro, ele tem que estar preparado espiritualmente, né? Psicologicamente, porque, irmão, nós vimos tantos obreiros aí, obreiros que saem na mão com os outros, né? Brigando. Irmão, aqui graças a Deus não tem isso, mas irmão, tem igreja aí que obreiro sai no pau. E aí, irmão,
Isso não é escândalo? E a Bíblia diz: é mister que vem o quê? O escândalo. Mas ai daquele, porque o escândalo vem. Então o perigo o escândalo invisível, é fácil, ele vira, mas ai daquele. Então o obreiro, né? Você que tem um desejo de ser um obreiro, você, minha irmã, meu irmão, tem um desejo de ser obreiro, é uma excelente obra, é algo excepcional perante Deus, só que tem que ter características, e essas características não se conquistam da noite para o dia, é gradativamente. Olha o que diz ainda no verso 6: não neófito. Que palavrinha é essa? O que significa não neófito? Quer dizer, uma pessoa crente que começou aqueles dias no caminho do Senhor, é uma pessoa que tem pouco tempo no caminho do Senhor. Neófita quer dizer com pouca sabedoria. Interessante, irmãos, vou dar um dado aqui interessante, que tem gente que chama obreiro pelo dízimo do obreiro. Eu vou colocar fulano de tal, porque o dízimo dele, ó, é esplendoroso, ó, o maior da igreja. Está errado. Ah, pastor, mas eu vou chamar o irmão para obreiro. Ele já tem, olha, tem 15 anos de fonte, e ele tem para ser obreiro. Irmão, nem anos de crente sabe se salva o crente, quando dirá ser obreiro. Para ser obreiro, quem chama para ser obreiro não é um homem. Nós podemos aqui analisar, olhar, ver as características e podemos convidá-lo para a obra. Mas aquela pessoa sabe que a partir do momento eu sempre, quando eu convido o obreiro para ser obreiro, eu disse: irmão, você quer ser obreiro? Porque eu vi algumas coisas boas em você, tem as qualidades bíblicas, você pode ser obreiro? Ah, eu tenho, é o meu desejo. Pois bem, é o seu desejo? Amém. Primeiro passo. Segundo, você se prepara, você tem, né, quer ser obreiro, mas para ser obreiro você tem que ter algumas renúncias. E essas renúncias que você tem que ter, ela equivale ao quê? Já não mando mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como obreiro, você terá responsabilidades que serão atribuídas pelo cargo a senhora lhe concedido. Então, como obreiro, eu tenho que renunciar os meus desejos. Como obreiro, eu não tenho que brincar com a obra de Deus. Como obreiro, eu tenho que ter hora para estar na casa do Senhor. Como obreiro, eu tenho que vestir como tal. Como obreiro, eu tenho que respeitar o cargo dado por Deus. Então existe atrás de um obreiro uma série de situações que ele tem que ter. Se ele não tem, alguma coisa está errado com ele, porque nós temos que ter características de obreiro. Por quê? Se eu, como obreiro, vivo não como obreiro, Deus vai cobrar de mim. Por quê? Porque se eu sou obreiro na casa do Senhor, eu tenho as minhas responsabilidades. Obreiro, como eu volto a dizer, não é a plaquinha eu sou obreiro, né? Ou honra o mérito, como o governo dá para alguém que ganhou alguma medalha. Ah, eu tenho a medalha em casa. Honra o mérito. Na casa do Senhor é honrar o trabalho. Quem tem que trabalhar. Quem é obreiro tem que arregaçar a manga e fazer mais do que os membros. Então o obreiro não é chegar, eu sou obreiro, vamos apresentar o obreiro de tal. Ah, é lindo chamar de obreiro, a palavra só gostou. Amém. Mas atrás do obreiro cabe responsabilidades, e haverá cobranças atrás de um obreiro. Então, se você quer ser obreiro, pastor, então é melhor eu não desejar. Não, meu irmão, deseje. Mas hoje eu estou te ensinando como é que você deve proceder na sua vida. Por um exemplo, vamos fazer uma obra, como teve agora, vamos voltar atrás, a obra no culto a festividade da mocidade. Ah, não me convidaram para me fazer alguma coisa, eu como obreiro? Não. Quando nós aqui anunciamos, tem um trabalho na igreja, o obreiro já está convidado, e ele é o primeiro a dizer: ó, estou aqui, o que precisa de mim? O que eu devo fazer?
ele tem que se colocar à disponibilidade. Ah, mas o pastor não me chamou. Obreiro não tem que ser chamado. Já está chamado. Ele tem que se prostrar, ele tem que fazer. Então, mas é obreiro, ele não falou nada. Não, irmão, está errado. Obreiro é para cuidar, zelar, né? Ensinar, apto. Ele tem que estar preparado para resolver problemas. Obreiro não é chamado para dar problemas, mas sim para resolver. Então, se tem uma festa na igreja, eu sou o primeiro, estou lá. O que eu posso fazer para ajudar aí? Se precisar de mim, estou aqui, só me chamar. Já se colocou à disposição. Mas tem obreiro que esconde, irmão, que foge. Nós não devemos fugir das nossas responsabilidades, porque, querendo ou não, naquele dia nós seremos cobrados. Agora eu volto a você que quer ser obreiro. Quando você for um obreiro, não fuja das suas responsabilidades. Ah, está chovendo, eu estou com diarreia, não vou para a igreja. Vai para a igreja doente. Ainda mais se você tem uma responsabilidade na casa do Senhor. Nós temos que ter responsabilidades. Irmão, se uma igreja que não tem obreiro com responsabilidade, não se torna uma igreja. Se torna o quê? Não vou usar nem a palavra, o adjetivo, né? Então nós temos que ser os primeiros. É nós que temos que colocar como puxar o fio, para que os demais venham atrás de nós. Então olha bem o que está dizendo. Governe bem a sua casa, que sujeite os seus filhos, que também não seja neófito, aquele obreiro novo, aquele crente novo na fé. Então ele tem que ter um período de caminhada com Deus. Às vezes alguém fala assim, mas vamos pôr fulano de tal para obreiro, vamos pôr Beltrano. Eu falei, pera lá, vamos analisar o obreiro, vamos analisar a vida dele, vamos olhar primeiramente. Uma pergunta: por que é que faz tempo que eu não levanto obreiro na igreja? Por quê? Porque eu não levantarei mais obreiro se não for pela Bíblia, irmão. Eu analiso o obreiro em todos os sentidos. Já eu vou dizer aqui dentro do texto. Vamos lá. Não neófito, para que ensoberbecendo. Sabe o que é ensoberbecer? Se tornar orgulhoso. Achar que eu sou o pastor agora, eu sou o rei da cocada, eu sou o melhor. Porque é soberba, irmão. Eu vou chegar no lugar e eu gosto, né? Ai, quando me chama, pastor. Embora eu ando na cidade, alguém fala assim, você faz o que na vida? Eu trabalho. Eu tento evitar porque, irmão, a responsabilidade de nome e obreiro não é fácil. É um peso muito grande. Mas vou te contar, é muito gratificante. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando para Jesus. Eu não trabalho, você não trabalha para o homem, vai trabalhar para Deus. E é Deus que vai nos abençoar. E olha o que diz mais ainda, né? Então não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. O diabo dizia soberbo, é vaidoso. E aí ele começa a colocar adjetivos. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E olha o que diz o verso 7. Convém também que tenha bom testemunho. Você sabe o que é isso? Está dizendo tudo, né? O que é testemunho? As pessoas olhar para você e dizer, não, fulano não tem o que falar dele não, a pessoa não, exemplar. Na casa dele exemplar, no trabalho exemplar, ele é exemplar. Então é uma pessoa exemplar. Então está dizendo que, olha, né, convém que tenha bom testemunho, não do marido e a mulher, mas os que estão lá fora, os que estão longe dele, né? Eu já citei uma coisa aqui há muitos anos e lembrei novamente. Irmãos, ganhar alma é gostoso. Eu ir pregar numa igreja e ganhar alma lá, pregar o evangelho de Jesus, salvar, glória a Deus. Eu preguei, fiz o trabalho e voltei. Mas o dia a dia, eu sempre falo, a ovelha tem que sentir o cheiro do pastor. Então, como é a ação diária? Como é que é a vida diária? Como é que ele age? Como é que ele trabalha? Como é que ele faz? É muito fácil a gente ganhar uma alma, né? Trabalhando, orando, jejuando. Você trabalha, ora, jejua, Deus salva, glória a Deus. Agora convém a segunda etapa: cuidar dela para que ela permaneça, zelar dela. E isto não é da noite para o dia. Isto é por tempos, meses, até anos. Você tem que estar zelando, cuidando. E olha o que diz mais ainda: para que não caia em afronta
e é enlace do diabo de novo. Olha, retornando novamente. Vamos continuando. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos. Não vou falar sobre honestidade, você sabe o que é honestidade, né? Pagar as suas contas, pagar o que deve. Pastor, estou devendo, mas não pude pagar. Mas já foi lá, conversei com o dono da dívida. Então, você está sendo honesto. Honesto é aquele que vai atrás, corre atrás. Mas tem gente que não vai atrás, deixa lá, vai pôr na barriga e não faz. Então olha o que está dizendo a Bíblia, né? Está dizendo assim, ó, da mesma sorte de diácono, seja honesto, não dê língua dobre, que não fica falando demais. Irmão, tem muita gente que cai na condenação por falar demais, língua dobre. Eu falo que vem na minha teia e acabou. É um grande perigo, ainda mais como obreiro. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque o obreiro tem responsabilidade e há uma unção sobre ele, e esta unção vai lhe mostrar amanhã que as palavras e as minhas atitudes serão cobradas amanhã por Deus. Então, é preocupante? É. Eu ainda hoje oro, disse Deus, Senhor, é difícil, pastor, é difícil ser obreiro, me ajuda a ser um homem de Deus. Vou dizer homem de Deus, um crente, né? Porque falar homem de Deus é muito, eu acho que é muito forte, né? Homem de Deus, porque ser homem de Deus, irmão, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas ser um crente, não um cristão. Então eu olho para Deus e falo, Deus, eu quero ser um obreiro, mas quero ser um obreiro de valor. Trabalhar na seara, né? Trabalhar para o Senhor, ganhar almas para o Senhor. Olha o que diz mais ainda para os diáconos. Quando eu digo diácono, eu digo obreiro no modo geral, né? Diz ainda mais, não dado ao vinho, que ele não pode beber. Volta novamente, nem cobiçoso e nem ganancioso. Irmão, quem trabalha e faz um bom papel como diácono, né? Quem faz um bom papel, olha o 9, guardando o ministério da fé em pura consciência. Sabe o que é isso, irmão? Se alguém lhe condenar e você sabe, eu não fiz, eu não devo, estou tranquilo, a minha consciência me fala, porque você sabe a tua atitude, eu sei a minha atitude. Então nós temos que tomar cuidado. O obreiro, ele não deve dar entrada no meio de confusão, ele não pode ser um gerador de confusão. O obreiro é chamado para destruir a confusão, o problema chegar e resolver, e a morrer a história. Por isso aqui está dizendo aqui, né, do diácono, do obreiro, né, que ele tem que ser esse tipo de pessoa, no ministério da pura consciência, chegar e resolver a situação e acabar. Agora, se de repente é um obreiro que ele está nesse sentido, vivendo uma vida dissoluta, está no meio de confusão, fofocando, mentindo, né, e fazendo tanta coisa errada, saiba de uma coisa: hoje eu não estou sendo cobrado, mas amanhã Jesus vai me cobrar. Isso é um perigo, e podemos perder a salvação achando que estamos fazendo certo. Quem é certo é a Bíblia, nem eu sou certo, a Bíblia é certa, e ela é verdadeira. Olha o que diz mais ainda, verso 9, 10: porque assim sejam primeiros provados. Eu agora, para levantar obreiro, eu estou provando. Mas como é que o senhor está provando, pastor? Eu estou provando pela Bíblia. Eu estou vendo tudo na Bíblia. A atitude, se o obreiro, né, o futuro obreiro, como é que ele é em casa, como é que ele é em relação às pessoas, como é que é o testemunho diário dele, como é que ele é com a igreja, se ele é dizimista fiel, se não é. Obreiro não tem que ter falha. O obreiro tem que ser mais perfeito possível. Não é que nós somos perfeitos, não é isso, mas nós temos que mudar a perfeição, mais perfeito possível. E aí diz mais ainda, olha que bem aqui, ó: estes primeiros sejam provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, se não tem nada que lhes acuse. Ah, pastor, alguém falou alguma coisa de alguém para o senhor? Não, irmão, entenda uma coisa: como homem de Deus, como servo de Deus, a gente ouve muita coisa. Só que tem coisa que é mentira, e tem coisa que é verdadeira. Mas eu, como servo de Deus, eu tenho que ouvir. Tem 2 ouvidos, eu ouço. Eu não saio falando nem espalhando, eu guardo o meu coração. Vou orar a Deus, vou pedir a Deus sabedoria, e vou ficar de olho ligado por aquela situação.
Vou ficar de antena ligada, né? Qual é o tempo? Eu não dou tempo, quem dá tempo é o Senhor, porque Ele diz que tudo que está encoberto vem à tona. Então eu estarei orando a Deus, que Deus me revele e traga aquilo para que eu possa realmente fazer um apanhado de situações para que eu chegue e tome a decisão. Então não é tomando decisão, por exemplo, tomar uma decisão de cabeça quente, né? Então o obreiro ele tem que ser muito temperado, muito centrado na obra de Deus. Porque se eu chegar aqui e tomar uma decisão, né, uma decisão que não é bíblica, eu vou se haver com Deus. Então a preocupação de obreiro é muito grande. É muito grande. E olha o que diz mais ainda. Agora fala das mulheres, que as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Aqui está dizendo da diaconisa, a mulher que serve a Deus como diácona na igreja. É a única função bíblica que aparece para a mulher. Não aparece mulher missionária, não aparece mulher presbítera, evangelista, pastora. Ah, pastor, tem sim, é o senhor que não, é um turrão. A Bíblia diz que Raquel era pastora de ovelha. E que tem a ver pastora de ovelha com pastor? O que tem a ver? Você está vendo como é que as mentes hoje fogem da Bíblia para mostrar uma coisa que não existe? É a Bíblia, irmão. Se a gente não andar por ela, não adianta nós mentir. Ah não, você é pastora. Adivinha aqui, é pastora. Eu, por obrigação e respeito. Mas infelizmente, biblicamente, não tem respaldo. Então, esta é uma preocupação. E olha bem, vamos continuar. E os diáconos, seja marido de uma mulher, governem bem os seus filhos, nem a sua própria casa, que sirvam com, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. É muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quer ter confiança? Você futuro obreiro. Eu estou de olho em alguns, já estou de olho em alguns, mas tudo vai ser na hora, no tempo de Deus, que eu não vou adiantar nem atrasar. A minha função é preparar, a minha função é procurar, a minha função é estabelecer. Esta é a minha função. Agora, se o diácono servir bem, ele mesmo por si próprio vai adquirir uma boa posição em Cristo. E se o diácono servir mal, ou tirar o diácono, o obreiro, para não generalizar, né? Dizer, o pastor fala só diácono, não. Obreiro, começa do cooperador até a mim. Se eu não servir bem a Deus, eu serei desonrado. Por isso tem dois obreiros: o obreiro de Deus, abençoado, e também a Bíblia chama o obreiro da iniquidade, aquele que só vive contaminado, pecando, brigando, fazendo tanta coisa, da iniquidade. É bíblico, está na Bíblia. Tem muito texto que eu poderia ler, mas a hora não permite. Então veja bem, se isto aqui está dizendo, olha o que disse o nosso irmão Tito. Ele escreveu também a epístola de Paulo, que escreveu a Tito, né? No capítulo 1. Olha o que diz: olha, Tito, por essa decisão eu deixei você em Creta, para que puserem em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, o marido de uma mulher que tenha filho em sujeição, que não pode ser acusado, né? Ou tenha reputação de rebeldia, nem seja o que? Desobediente ou insubmisso, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem briguento, nem beberrão, nem espancador, né? E nem de torpe ganância, nem ganancioso, mas hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, domínio próprio. A palavra temperante quer dizer domínio próprio, retendo firme a palavra conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como convém aos santos, os contradizentes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se eu tiver que puxar a orelha de alguém, nós temos que ir pela Bíblia. Ah, mas espera lá, fulano fez isso. Vem cá, meu irmão. A Bíblia diz isso. A Bíblia é clara e ela não muda. Então eu tenho que ter essa consciência para que isso aconteça. Olha o que diz mais, né? Verso 10: para que por muitos desordeiros, faladores, vãos enganadores,
principalmente os da circuncisão, os quais falam devem tapar a boca, homens que transtornam casa inteira, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tem muita gente aí. Eu conheci uma irmã, ela hoje não está no Brasil, mas em caráter de que cabe aqui, essa irmã, ela ia na casa das pessoas, orava, ia muito na casa de rico, chegava lá e ensinava, disse: ó, você tem que ser dizimista. Amém. Olha, eu tenho que ser provado na Bíblia, tem que ser dizimista. Eu vou ser dizimista para ser abençoado. Mas ela perguntava: aonde eu dou o dízimo? Porque eu não tenho igreja. Qual seria o correto? Você ter uma igreja que Deus pôr no seu coração. Porque dízimo não é dado para crente. Aí eu vou dar o meu dízimo para o Jaime hoje. Meu irmão, eu estou dando uma oferta para o Jaime. Eu não estou dando dízimo. Dízimo é recolhido na casa do Senhor. Aí a Bernardo diz: não, pode me dar para mim, eu faço a obra de Deus. Está errado, irmão. Isso é torpe ganância. Eu vou profetizar na vida do Paulo. Chego lá, vejo na casa do Paulo bens. Eu disse: Paulo, você tem que ser fiel. Você tem que abençoar aqueles que te abençoam. Quer dizer, eu estou dizendo: Paulo, estou aqui, tá? Me abençoa. Irmão, não é assim as coisas de Deus. Tem pessoa que trabalha para Deus interessado no que a pessoa tem. E isto é antibíblico. Se eu trabalho, se Deus me chamou para a obra, Deus vai cuidar de mim. É isso que eu conheço, irmão. Eu não trabalho na obra, sai de irmão, pelo amor de Deus, me dá dinheiro para comprar arroz, feijão, irmão. Se Deus me chamou, Ele se responsabiliza. É o que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia não diz assim, quando Deus chama, Deus cuida, Deus zela. Deus abrirá a porta onde não tem. Então Deus, Ele é fiel. Olha o que diz mais a Bíblia ainda, né? Em verso 13: este testemunho é verdadeiro, portanto repreendeu-os severamente, para que sejam sãos da fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que desviam da verdade, porque todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus nas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Irmãos, quando eu olho para isso, eu me recordo e me lembro algumas características de homens que, biblicamente, que tiveram chamadas e morreram pela sua chamada. Quando Deus escolheu a tribo de Levi, lá no livro de Êxodo, capítulo 28, chamou a tribo de Levi, mas na pessoa de Arão e seus filhos, 4 filhos, Nadab e Abiú, né, e os dois, não me recordo o nome dos dois agora, né, Nadab e Abiú, fugiu o nome da Merari e Coate, é isso mesmo, Nadab e Abiú, Merari e Coate, 4 filhos. Aí aqueles homens foram chamados. Quando Moisés ungiu eles, jogou na cabeça deles o azeite, consagrou-os como sacerdotes na casa de Deus. Esta consagração, esta unção de óleo, quer dizer para mim, né, que é bíblico que eu vou dizer. Depois você pode ir lá, escreve aí, Êxodo 28, estude lá. Esta consagração, ela está sobre mim. E lá no passado nem animal morto poderia se tocar, porque o obreiro é santo, ele é consagrado para a obra de Deus. Agora Nadab e Abiú foram diante de Deus, pegou o fogo, né? Quando diz fogo estranho, não era aquele fogo do altar que Deus tinha. Pegou um fogo qualquer lá no meio do arraial, colocaram no incensário e vieram colocar incenso para oferecer a Deus. Sabe o que aconteceu? Morreram os dois queimados diante de Deus. O obreiro tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Podemos ser aprovados e reprovados por Deus. Mais uma pessoa, mais uma situação que aconteceu. Depois que eles morreram, aí lá no capítulo de Levítico, capítulo de número 8, verso 1 ao 13, ali houve agora realmente a consagração. Mas quando chega Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, levantou agora Nadab e Abiú. Corá, Nadab e Abiú. Corá, todo mundo conhece, Corá é da tribo dos levitas. Sabe o que Corá fez? Não, pera lá,
Está errado. Eu também sou obreiro, também tenho o mesmo direito. Mas a Bíblia diz: cada um fica na vocação em que foi chamado. Irmão, eu não posso ultrapassar o mandato de Deus. Por exemplo, diácono, membro e obreiro que é abaixo de presbítero não pode ungir ninguém. Não pode pegar azeite. Ah, mas Deus falou, irmão. É anti-bíblico. Ah, mas não tem ninguém para ungir. Não unja, ore. É antibíblico ungir. Ah, mas espera lá, pastor, eu tenho esse celular, eu ungi esse celular para a obra de Deus. Feliz coisa que você fez, já não te pertence mais. Tem que ser entregue na igreja. Sabia disso? Por quê? Porque se eu consagrei, não é meu. Por um exemplo, eu tenho um carro, eu disse: Deus, eu consagro esse carro para ti, ele é teu. O que eu disse? Não é mais meu. Eu não posso vender, eu não posso fazer nada, ele pertence ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos, porque a Bíblia diz: o que votar, pague o que votou, porque Deus não tomará por inocente. Continuando aqui, né? Então Nadab morreu diante do Senhor. Agora vem os filhos e falam assim: não, pera lá, nós também somos levitas escolhidos. Sim, se você olhar a história lá no livro de Levítico, né, começando no capítulo 8, capítulo 10, né, depois pulando para Números 3, Números 4 e Números 16, você vai ver a história dos chamados obreiros. Um foi chamado para carregar a arca do concerto, a tribo de Coate. Somente essa tribo tinha a responsabilidade de conduzir o que estava lá, que é as coisas sagradas, que era a arca do conceito, era o menorá, que é o candelabro, a mesa da proposição, enfim, o que estava no templo, somente os coatistas levavam, ninguém poderia levar. Quando era para levar uma parte do templo, eram os meraritas, e assim vai, cada um a sua tribo. Pois bem, o que acontece? Ninguém poderia interferir. Não, hoje eu estou cansado de levar a tenda, eu quero agora levar a arca. Por que aquele moço lá, como é que é, que carregou a arca, me lembro, fugiu o nome da cabeça aqui, que ele pôs a mão na arca, quando ela tombou, e ele pôs a mão na arca e ele morreu. Lembra desse texto? Lá em Crônicas, né, quando Davi estava levando a arca do concerto para Jerusalém. Eu não me lembro o nome dele agora, fugiu da minha memória. Então, ele colocou a mão na arca. Pô, mas você podia falar: poxa, mas ele foi segurar a arca para não cair. A chamada dele não era esta. Era preferível deixar do jeito que está do que botar a mão. E colocou a mão. Ele não era da tribo coatista, morreu. Irmãos, a unção que está sobre o homem após ser obreiro, ele vai levar para o resto da vida. Olha o que diz mais ainda, né? Então agora começaram a levantar também contra Arão. Dizer: não, Arão não é o homem de Deus, não é um sacerdote de Deus. Levantaram contra ele. E ali Deus falou assim: vai lá, Moisés, manda pegar uma vara de cada tribo lá, e a vara que florescer, essa foi o que eu chamei. Irmãos, entendemos uma coisa: Deus chama quem quer. Não é nós aqui que hoje vão dizer: ah, fulano tem capacidade para isso. Vamos orar. Mesmo que se você venha que tem capacidade, vai orar a Deus. Realmente fulano tem a chamada para ele, pode ter a capacidade, mas infelizmente pode ser que lá na frente ele pode se quebrar. Então a responsabilidade de obreiro é muito grande. Aquilo que está sobre nós, né, é muito grande. Então quando eu olho para a casa de Deus, eu vejo assim: eu sou obreiro? Sou. Então eu tenho responsabilidades, deveres na casa do Senhor. E sem as responsabilidades, deveres, porque Deus trabalha em cima de responsabilidades e deveres. Meu irmão, você que deseja ser crente, obreiro, é a melhor coisa que você faz na vida. Ainda mais se Deus te escolher, você é escolhido. Irmão, é um privilégio muito grande, sabe, é uma honra muito grande. Mas que essa honra não deixa você ser vaidoso, que esta honra não deixa você erguer o pescoço e dizer assim: ah, eu agora sou obreiro, vou erguer a cabeça e vou pisar nos demais. Não, quanto mais sobe a ascensão, nós temos que descer. Cooperador, desce. Diácono, desce.
presbítero, desce, evangelista, mais, pastor, lá embaixo. Por quê? Porque para Deus não é como nós. Quando sobe, eu era um simples zelador, agora estou trabalhando nas máquinas, amanhã eu sou encarregado de pessoal, depois da manhã eu estou na chefia, e agora eu sou o gerente, estou lá em cima. Mas eu tenho que lembrar que eu saí lá de baixo, e quem me deu os méritos foi Deus. Então isso que nós temos que preocupar. Por isso hoje, a exortação para mim e para você, irmão, irmã, que tem o desejo de ser obreiro, fica tranquilo. Se Deus tem uma chamada e vai fazer, fica na brecha de Deus. Na hora de Deus, Deus vai fazer algo. Lembra quando estava Paulo e Barnabé orando? 3 anos pregando a palavra. Aí, ele pregando a palavra, estava orando. Aí, de um dia, belo dia, estava orando. Aí o Espírito disse aos profetas, disse assim: olha, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E quando eles saíram dali, já saíram trabalhando para o Senhor. 14 anos se passaram, vieram em Jerusalém prestar conta aos pastores de Jerusalém. Olha, estamos pregando o evangelho, a situação está assim, assim, assado, e estamos aqui. E eu acho linda a história, sabe de quem? De Felipe. Felipe era um crente fervoroso, foi escolhido entre as características chamadas. Quando ele foi escolhido, separado por Deus, o que aconteceu? Ele trabalhou. Capítulo 6, versículo 5, Felipe estava no meio, Felipe, Procuró, Nicanor e assim por diante. No capítulo de número 8, Felipe já estava pregando em Samaria pela perseguição. No capítulo 8, versículo 1 a seguir, no versículo 26 do mesmo capítulo 8 até o versículo 40, Felipe agora prega para um eunuco, né? E agora no capítulo 21 de Atos, versículo de número 8, fala de Felipe. Agora ele é um evangelista e está na cidade, e agora me fugiu da memória o nome da cidade, Cesareia. Estava em Cesareia, aonde estava, né, a capitania da guarda romana. Ele se tornou um evangelista. Por quê? Porque ele trabalhou, ele lutou por aquilo. Então Felipe, quando eu olho a história de Felipe, eu falo: meu Deus. Você pode notar, entre os 7 chamados, o mais falado, depois que morreu Estevão, foi Felipe. E outra coisa, as 4 filhas de Felipe eram profetas. Já não era magiado, já era evangelista. Então, irmãos, para galgarmos o ministério, isto é excelente coisa, mas nunca se esqueça da onde nós saímos. Se hoje você é um membro, amanhã Deus tem um chamado de te levantar, glória a Deus. Mas continue sendo como um servo, porque obreiro é servo. Jesus, sendo o Senhor, serviu. E nós como obreiro, se você amanhã ser obreiro, aprenda uma lição: sirva, ajude o próximo, estenda a mão por ele, né? Ore por ele, ensine ele, né? Prepara da Bíblia, né? Estuda a Bíblia, fala para ele do amor de Deus. Se alguma coisa está desregrada na vida dela, vai lá, convide ela de lado e cá, vamos conversar um pouquinho. Olha, eu tenho visto isso aqui, né? Mas às vezes a pessoa está fazendo sem perceber. Ou não, o que é? Eu vejo isso, tal, mas a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, assim, assado. Muito obrigado, você me ensinou. Ensinar. Por isso eu volto lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que o obreiro tem que apresentar diante de Deus como aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro tem que ler. O obreiro que não lê não vai pregar o quê? Quer ser obreiro? Quer ser homem de Deus? Deus me capacita, sim, mas você tem que correr atrás, você tem que estudar. Mas então o que? Vou na faculdade? Não, a Bíblia, irmão, Bíblia. Lê a Bíblia, procura, vai vasculhando, vasculha. Amém? Não vou mais além, porque é isso que eu queria passar hoje, né? Teria muita coisa para falar, mas a hora é pequena. Tentei ser mais o breve e mais expressivo possível. Então, seja um obreiro, uma futura obreira de valor. Amém? Domingo que vem, nós temos mais um tema, porque a gente está procurando temas do que está acontecendo ultimamente. Aí a gente vê muita coisa. E domingo que vem nós vamos falar a questão de profecias, revelações, né? E visões. Sonhos, hoje nós falamos até um pouquinho de sonhos, né? Na escola dominical de manhã falamos até um pouquinho a questão de sonhos. Então, vamos falar no domingo que vem
a questão dos dons espirituais, né? Profecia, né? O verdadeiro profeta, o falso profeta, como é que você reconhece ele? Então é isso que a gente vai fazer, amém? Vamos colocar-nos em pé, em nome de Jesus. Bem, eu vou orar para a Keren amanhã, porque amanhã ela faz. Aí a outra Keren aqui? Porque eu pensei que era a Cássia, que amanhã foi aniversário. Vem cá, Keren, vamos orar por você, né? Está aniversariante, né? É hoje, Keren? Oh, maravilha, né? Keren Apuc, uma das filhas de Jó. Vamos orar pela Keren, irmão, abençoando-a em nome do Senhor, né? Porque é uma menina que amanhã pode ser uma futura obreira, né? Ou esposa de obreira, né? A gente não sabe, né? Os planos de Deus. Vamos orar pela Keren. Querido Deus, amado e eterno Pai, eu lhe peço neste momento que o Senhor abençoe a vida da Keren, Senhor. Neste dia de hoje, ela está completando mais um ano de vida. Mais um ano, meu Deus amado, diante da sua presença. E por isso, ó meu Deus, eu peço em teu nome que o Senhor venha abençoar esse ano na vida dela, Pai. Que ela possa dar continuidade, meu Pai amado, nesse projeto, Senhor, louvando ao teu nome. Senhor, que não somente ela, mas toda a tua casa também, eu não sei como é que está, sirva ao Senhor por intermédio da vida da Keren, Senhor. Abençoa esta menina, Pai, que no lar dela seja uma luz da sua casa e seja ricamente abençoada por ti. Meu Deus, toma a Keren nas tuas mãos, a família dela, Senhor. Guarde a Keren debaixo da graça preciosa do Senhor. Assim eu lhe peço no teu nome. Amém. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vier. Vamos estar no nome do Senhor. Oramos, encerramos e agradecemos a Deus. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos no seu nome. E pedimos ao meu Pai amado que tudo aquilo, Senhor, que nesta noite foi feito para te adorar, eu tenho certeza que foi recebida por ti, Pai. Eu tenho fé, Senhor, e tudo aquilo que nesta noite foi ensinado, Senhor, instruído, Pai, com a instrução, que o Senhor venha, meu Deus amado, trazer a nossa memória, para que nós possamos, ó meu Pai amado, ser homens e mulheres, Pai amado, futuros obreiros da sua casa, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Por isso eu te peço diante de ti, guarda-nos, ó Pai, debaixo das tuas mãos, e nos abençoe perante ti, ó Pai. Que a mão bondosa e gloriosa do Senhor venha, meu Deus, estar sobre nós, guardando-nos, ó meu Pai, nos ensinando e nos admoestando, ó Pai. Porque, meu Pai amado, a palavra muitas vezes, ó Pai, ela é dura, mas ela produz, meu Pai amado, um peso de glória. Por isso, ó Deus amado, nesta noite, conduza-nos, meu Pai, pelo teu Espírito, ao entendimento, à sabedoria e ao conhecimento. Agora te peço, leva-nos para nossa casa em paz. Dai-nos uma semana, Senhor, abençoada pelo teu Espírito, guardadas debaixo das tuas mãos poderosas, ó Pai. Abençoe e abre a porta para o teu povo. Assim oramos e pedimos, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repouse no meu, no teu, no nosso coração. E a igreja de Cristo diz: que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.